Senta aqui, pai. Gente, Nicolas Barbeado, por que você mudou seu nick? Que tirou a barba. O coronel quase me deu uma medalha por ter feito a barba. Foi um fenômeno. Os dias que eu me barbei é um fenômeno do batalhão. Saí coronel e de coronel pra baixo, passando na minha sala. Uai, fez a barba, até que enfim, parabéns. E cara, como assim, mano? Por que esse preconceito? Abaixa a barbofobia. Vocês não viram. Eu curto minhas regras. Ai, meu pai. Barbofóbicos não passarão. Péssimo. Horroroso. Ai, credo, minha Eu tosse. espero gravar pra falar essas barbaridades. Não, Depois sim. você corta, tá? A parte inicial. Eu não, eu por vou favor. pôr no YouTube ali. Eu não tenho isso, não. Sou polêmico. Só pro povo ficar rindo nessa casa, tá vendo, né, Larissa? Mereço isso. E aí, quem vai fazer a galera? oração pra nós? Eu já abri a sala de bate-papo, hoje eu não tô nessa relação aí. Vocês duas, vocês tiram para o Eu ímpar. faço porque semana passada eu não fiz. Aí, tá vendo como a consciência pesa? Não, é porque a gente não tem essa combinha de que cada semana é uma pessoa diferente. Verdade. Mocidade aqui também serve, tá? Olha lá, né? Fechar nossos olhos. Calmar nossa mente. Agradecer ao mestre, espiritualidade amiga que nos acompanha nesse estudo. Precisamos nos iluminar, receber a proteção, a vibração necessária para estudar. Possamos adquirir conhecimento tal, que todos aqueles tentaram transmitir por essa obra. Possamos colocar em prática esse conhecimento, seguirmos na Boa Nova, no Evangelho, auxiliando os irmãos. Tudo que fizermos aqui, se levar até aqueles que necessitam de uma palavra amiga, uma boa palavra, que possamos ser sempre acompanhados pela espiritualidade. Que assim seja. Vamos abrir o livro aqui para nós. Qual página que parou? No meu PDF, parou na página 273. Então, onde que eu tô mesmo aqui? Depois que o Paulo faz aquele... Acho que nós podemos até gravar essa página aqui, porque o Paulo faz um resumo em um parágrafo de tudo que aconteceu aqui. Verdade. Gente, pode tirar um print, colocar como fixado, assim. Eu vou printar e favoritar aqui pra gente. Pois é, pode printar e fixar, sabe? Igual a gente fixa nas lives. Gente, esse é o resumo do livro. Isso aí. Só não é tão bom quanto o meu stand-up, mas quebra o galho. É mais rápido. Bem Porque mais, aí a gente economiza pega, aí uma hora de falo. a gente economiza a prosódia do Nicolas, né? Então, Frozo. Quem lerá para nós? eu posso ler, se vocês falar onde que tá. Vai retomar aqui parágrafo do resumão, como que é? Acho que não precisa não, precisa. O que vocês acham? Vocês que mandam. Pode Acho que continuar. não precisa, não. A gente pode seguir o baile. Então, a gente estava onde? Essas palavras? Isso. Essas palavras eram ditas. Essas palavras Qual página no livro? Peraí.
essas palavras, pai. Achou. Achou? Uhum. Essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincero que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. És feliz, Paulo? Disse ele convicto, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Acho que essa parte que define o que a Larissa estava falando dela estar bem nesse período. A outra fazendo defesa. Oi? Fazendo defesa aí da Larissa, vou te falar, viu? Clube da Lulu aí. Mas olha aqui. Isso é beneficência, Nicolas, entendeu? É você olha o erro do outro e exalta as qualidades ao invés de exaltar os erros, entendeu? Essa é bem psicológica isso. Mas é bem isso, olha só. És feliz, Paulinho! Oi, Paulo! Oi, E aí, Paulo? Oi? Sumiu, cara. O que aconteceu, velho? Peraí, tô sem som. Pronto. O Nicolas barbeado e o Paulo barbudo. Põe aí, cara. Paulo Barbudo. Mano. Paulo DM. Vocês já tinham começado? Já, né? Mas agora. Ei, Paulo, eu fiquei preocupado, cara. Só porque a Maria Júlia arrumou um namorado, cara. Como assim? Você ficou meio baqueado, sumiu. O que aconteceu, rapaz? Tô nem sabendo dessa história. Sei, eu fiquei preocupado, cara, porque eu vi essa notícia, não apareceu sábado passado, eu pensei, gente, tô dando Não, é ligada pro porque... Paulo, coitado, ele deve estar meio baqueado. Vai a cara da Não, Larissa. Quem é Maria Júlia? Tava na bad. Tava conversando com meu pai, tá brigando aqui comigo. Falou que eu tô destoando, que eu falei, não, é que o Paulo acabou de chegar, é que ele não tá vendo. A gente tá cumprimentando o integrante aqui, ó. O papai tá assim, concentra, Larissa. E eu, A gente que desconcentrou aqui, desculpa. A gente tá dando boas-vindas ao Paulo. não, gente, não seja por isso. Vamos continuar aí de onde parou. Bom, hein, Paulo, atrapalhando o estudo, hein, Paulo? Tumultuando o estudo, cara. Que péssimo isso. Então, eu vou retomar aqui, tá, gente? Vou começar de novo, porque acho que faz mais sentido. Beleza. Né? Dando ênfase no que a Larissa estava falando, né? Zebedeu fala assim, né? És feliz, Paulo, disse ele convicto, que entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. O apóstolo dos gentios prestou enorme atenção a essas palavras consoladoras e murmurou: é verdade. Além do mais, acrescentou o companheiro emocionado, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo por imensa misericórdia. Acenou-nos brandamente, convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, com os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito, às custas de sacrifícios extremos, precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fixa de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Paulo meneou a cabeça pensativo e acentuou: desde que o Senhor se dignou convocar-me ao serviço do Evangelho, não tenho meditado em outra coisa.
Nesse ritmo cordial, conversaram por muito tempo, até que o apóstolo dos gentios concluiu mais confortado. De tudo concluo é que minha tarefa no Oriente está finda. O espírito de serviço exige que me vá além. Tenho a esperança de pregar o evangelho do reino em Roma, na Espanha e entre os povos menos conhecidos. Seu olhar estava cheio de visões gloriosas e João murmurou humildemente: Deus abençoará os teus caminhos. Comentem. Pode comentar, gente, tem muita coisa aí. É um diálogo de Paulo e João, né? Então tem muito conteúdo. Isso. Paulo, sabe, né, cara? Tá lá no Conduta Espírita, né? Quem atrasa tem que fazer a prece. Como você não fez a prece, então comenta aí, né, a leitura, né, mano? Fala no Conduta Espírita, cara. Você fala com o Emmanuel. Eu tô até meio perdido também, porque eu não participei do último, né? E Nossa, não foi mesmo. li. E devia ter lido pelo menos, mas não li. Deixa eu ver. Não, comenta aí, gente. Eu leio. Se você pegar no parágrafo anterior, né, na fala anterior, é o resumo do livro. Yes. Né? Tudo que a gente comentou até agora está nesse parágrafo enorme. Então, igual o Nicolas falou, né? É uma conversa entre João e o Paulo, a respeito principalmente de que Paulo aceitou a missão dele, né? De levar aí o evangelho, né? De ser um apóstolo mesmo. E dessas viagens, né? Para onde que ele está levando essas palavras. No início aqui, né? Que eu estava brincando tinha faltado, né? Que eu falei assim, que é o que a Larissa está sentindo. A Larissa falou que ela está assim, aparentemente tranquila nesse tempo, mas acho que quando a gente entende, né, igual que fala, né, quando a gente entende qual que é a nossa programação, né, o que Jesus tem de guardado para a gente se torna, acho que um pouco mais, a palavrinha da moda, né, resiliente frente às coisas que nos acontecem. Né? Então, assim, não é que a gente não tem sofrimento com as coisas que não são boas e que nos acontecem, né, com as coisas ruins. Mas a gente tem alguns recursos para lidar com ela de uma forma melhor. Pelo menos eu entendo essa parte aqui assim, sabe? Assim, entende o porquê que Jesus, né, aconteceu tudo aquilo com Jesus. Assim. Enfim. E essa parte aqui final, né, dele falando, né, que a tarefa dele lá no Oriente estava concluída e que era preciso, né, que ele tinha vontade de ir para outros lugares para levar o evangelho, eu fico me perguntando assim, será que a gente está levando o evangelho onde quer que a gente esteja? Será que a gente tem já o evangelho dentro de nós? E mesmo que eu esteja conversando, né, que nós estamos aqui conversando assim, meio virtual, ou às vezes a gente está conversando com uma pessoa lá nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou em qualquer outro lugar, a gente está levando o evangelho para essas pessoas, né? Porque eu entendo o evangelho não somente com tudo que, né, é escrito na Bíblia, mas a boa palavra, né, uma palavra de consolação, uma palavra de carinho, eu entendo que também seja o evangelho, né? Tentar levar alguma coisa de útil para essas pessoas. Então, acho que, enfim, foi isso que eu entendi mais ou menos de toda a passagem, assim. E fico me perguntando sobre isso. Importante. E Larissa, quer comentar também? Não, Larissa? Rogério, Érica, Alan, Flávio. Sim, vou acompanhar. Ah, Por enquanto, eu estou pegando. Ei, Nicolas, Então, qualquer coisa a gente está aí. aí. Que é igual a Paula estava falando também no último encontro, né, do grau de consciência do Paulo, né? Quanto que ele
consegue perceber e ter essa sensibilidade de perceber qual que é o caminho dele. E quando ele fala assim, né, que a gente não tem, o que me chamou a atenção, né, que nós não temos direito de acompanhá-lo sem cicatriz, que João fala, né, Desce Feliz fala. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos direito de acompanhá-lo sem cicatriz. Que é isso, né? A gente tá aqui, a gente sabe, não temos o direito. Tipo, se ele veio aqui, Pesado, né? sofreu, você acha que você tem o direito de chegar aqui e viver uma vida good vibes e tá tudo tranquilo? Você pode aceitar as coisas com tranquilidade, aceitar o sofrimento com tranquilidade, se regozijar, né? Com sofrimento, mas que vai ter cicatriz de qualquer forma. E essa parte me chamou atenção. Pesadona. E cada pessoa tem sua cicatriz, né? Então, não se conformar também dá um caminho para isso, né? Acho que Paulo não se conformou em ficar só alinhado, tá tudo bem ficar aqui no Oriente, né? Tipo, Jesus teve a cicatriz dele, ele teve as deles, né? Teve suas feridas e não se conformou. Deu continuidade também. Gente, Clayton está entre nós. Ele God apareceu? Parece que caiu a tela dele. Voltou? Ah, voltou. Voltou God novamente. está entre nós. Entrou e caiu e voltou de novo. Eu acho bacana que é muito o que foi falado mesmo. É bacana que o Paulo, você faltou, né, sábado passado, o seu xará, Paulo de Tarso. Você é Paulo de onde mesmo que você é? Na verdade, eu sou do Carmo do Paranaíba, mas aí É. eu mudei pra Lusiânia quando eu era... Não, mas fica legal. Paulo do Carmo e Paulo de Tarso. Legal. Muito bom. Seu xará de Tarso, né? Você é do Carmo, Paulo de Carmo, ele é o Paulo de Tarso. Ah, E o Paulo de Tarso estava em Éfeso. E lá ele começou a pregar bem um tempo. Só que ele teve problemas com o pessoal das igrejas, lá dos templos. O templo de Diana. E o pessoal lá tinha uma indústria, tinha um comércio lá que vendia estátuas de Diana. E começaram a ter prejuízo, o povo parou de comprar as estaltas por causa do Paulo, das pregações. Adoro que as pessoas falam estalta. Para mim é mais bonito que estátua. Tinha que ser incorporado à língua portuguesa. Estalta. Além de ser mais fácil de falar. E aí, o Paulo decidiu, porque aí o pessoal, por ter esse prejuízo, eles organizaram a verdadeira revolta. Atacaram a Casa do Caminho, atacaram casas, destruíram oficinas de trabalho de trabalhadores cristãos, entre eles o Áquila e a Prisca. Destruíram todas as coisas deles, prenderam alguns deles, prenderam vários deles, incluindo Áquila e Prisca, foram presos. E com toda essa confusão, como diria nosso querido ministro da Educação, Abraham Weintraub, com toda essa balbúrdia, o Paulo decidiu, não do Carmo, o de Tarso, decidiu que era melhor ele ir embora. E aí o João, o apóstolo João, filho de Zebedeu, atualmente em Éfeso, ele fala que não. Ele fala, não, Paulo, fica aí, cara, como assim? Falou isso pro de Tarso, não pro Carmo. Fica aí, cara. Fica com a gente, né, que tá legal e tal. E o Paulo, então, entra no que a Larissa colocou, que é a questão do grau de consciência. É quando ele dá um resumo em um parágrafo que a gente tenta dar em 1 hora, ele conseguiu fazer um parágrafo. Não tão engraçado quanto o meu, claro. Mas ele resume a trajetória dele e, mais que uma síntese dos eventos, é uma síntese do cerne do processo. É um cerne do processo. O Paulo não só entende o que ele passou, mas por que ele passou. É importante a primeira fala da frase dele. João fala, Paulo, fica, você é importante, você contribui. E aí o Paulo fala, talvez estejas enganado, pro João. E aí que ele coloca
uma síntese de toda a missão dele na próxima frase. Depois ele vai só destrinchar, colocando a trajetória, a biografia. Mas ele coloca numa frase o resumo de tudo. Ele fala: nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Ele entende a trajetória dele. É isso que é bonito. Ele entende o objetivo. Porque uma vez que você entende o objetivo, fica muito mais fácil. O difícil é caminhar cegas. Isso é difícil. Mas quando você entende a sua trajetória, o caminho fica mais fácil. A Sarinha falou uma coisa legal. Ela falou: o evangelho é mais do que o que está escrito nas escrituras. O evangelho, na compreensão do Cristo, são as leis divinas. No nível que nós somos capazes de entendê-las hoje, que é o que Jesus nos legou e que o Espiritismo esclarece. Mas uma das formas que a gente poderia resumir o evangelho seria como um roteiro para atravessar os caminhos da vida. E Paulo, quando faz essa síntese, ele deixa claro que ele entendeu dele. Ele entendeu. É uma luta sem tréguas. É uma luta sem tréguas. Há um ponto que entra no começo da leitura da Sarinha. Quando João olha para Paulo e diz: és feliz, Paulo. És feliz. Ou a gente podia pegar a fala de Jesus, clássica dos evangelhos: és bem-aventurado. És bem-aventurado. Porque Jesus fala na primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Emmanuel destaca que, antes dessa fala de João, ele diz, depois da síntese de Paulo: essas palavras eram ditas em tom de humildade tão sincera que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. Porque a humildade é isso, é autoconhecimento, é autoconsciência. Quando a gente fala, a gente tem muito hábito de colocar a pessoa humilde como apenas aquela pessoa que é boazinha, que é mansinha, que é tranquila. E a humildade, no seu sentido legítimo, é autoconhecimento. Por isso, quando Jesus vira para os apóstolos e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ele estava sendo humilde. Quando ele está na última ceia e antes de lavar os pés dos apóstolos, ele diz: vós me chamais de mestre, e bem o dizes, porque eu sou. Ele estava sendo humilde. A humildade nasce do autoconhecimento. Isso é tão importante que na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o caminho, qual o meio mais fácil para um espírito progredir na sua reencarnação, os espíritos respondem: já lhes dizia um sábio da antiguidade, Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Essa é a base. Sem ela, nada é possível. Ou muito pouco é possível. Porque se você não tem autoconhecimento, você não entende a proposta do caminho. Tanto que João continua a fala: porque entendeste, és feliz, Paulo. Não do carro, de Tarso. Porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Você entendeu porque você reencarnou. Você entendeu por que você existe na Terra. Você entende o sentido da sua encarnação. Isso te impede de errar? Não. Mas facilita que você acerte. Facilita que você acerte. É aquela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. No momento que eu tomo consciência de para onde que eu estou indo, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais claro para seguir. Seria mais ou menos isso, uma recapitulação do sábado passado. Seria mais ou menos isso. E aí, Godfrey Clayton?
Solta esse microfone aí e fala para nós, Clayton. Não. Belas palavras. Falou muito. Profundo. Repete aí, porque eu tive. O meu fechou aqui sem querer. É mesmo, Clayton. Fala de novo, cara. Você falou coisas tão profundas. O que falou, gente? Não. Uma Quê? frase muito profunda e impactante. Uma frase nada, não, uma palavra. Não. Fala, Clayton. Não. Por Não. que falou? Não, ele Quero saiu, não. ele tá aqui. Ah, tá Saiu aqui. de novo? Não, saiu não. O Samuel também tá chegando. Por que ele falou isso? Porque ele é o Clayton. God Clayton. Ele é Deus, né? Ele é Deus, tem o direito de falar o que quiser. Ou até quando não, até não falar, né? Exato. E aí a gente entra muito no que a Sarinha colocou. Tentando, assim, justificar a Larissa. Achei feio, assim. Achei panfletário e partidário. Clube da Lulu, Paulinho. Tá tendo um preconceito aqui, cara. Estamos sendo segregados nesse grupo. E o que acontece? O João vai entrar num mérito que eu acho muito bacana. Que é o que a gente estava falando. Quando a gente começou o estudo, a Larissa estava falando que ela não está tão incomodada com a quarentena. Que a quarentena, para ela, está sendo um período confortável. Ela está em casa, ela está em maior contato com a família, ela está tendo tempo para fazer exercício físico, ela está aproveitando melhor o tempo dela. Eu estou passando por uma coisa parecida. A Sarinha, acho que também está, né, Sarinha? Tem uns atendimentos online, mas está mais tranquila, com mais tempo. E Presenciais, alguns. Online não deu muito certo, não. E aí eu estava sofrendo muito de volta com presencial. Bacana. E o que acontece? O João vai entrar numa questão, dentro desse processo, que é a questão que a gente está falando, do passar pela experiência. Uma vez que você entende qual que é a sua... Você se autoconhece, você começa a se autoconhecer, você começa a entender qual que é o seu processo na reencarnação, você começa a entender qual que é a sua proposta dentro da sua existência, você começa a entrar nessa condição que o João fala nesse segundo parágrafo. Essa resposta para o Paulo. Quando ele fala, és feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos. Não te dou a recordação dos martírios sofridos. Isso entra muito numa questão lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, o segundo capítulo. Que Kardec vai chamar de o ponto de vista. O ponto de vista. Nesse item que chama o ponto de vista, o Kardec vai falar muito, muito sobre quando você toma consciência de que você é um espírito imortal, passando por uma experiência encarnatória, ou como se diz, somos seres espirituais, passando por uma experiência material. E quando a gente passa por esse processo, quando a gente entende esse processo, a gente entra no mérito desse texto, que se chama ponto de vista. Nesse texto, Kardec fala que é como se, quando você se entende como espírito imortal, você começa a ver a vida de um ponto de vista mais profundo. Você começa a ver a vida de um ponto de vista mais profundo. Você começa a entender que, por mais que a vida seja dura, ela é passageira. Isso passa. Nossa, é mais ou menos como a escola. Nossa, essa aula tá cansativa, essa aula tá chata. Mas você sabe que ela vai passar. Você sabe que isso é passageiro e vai te possibilitar coisas melhores para o futuro. É algo temporário, difícil,
mas que com o tempo, com o desenrolar das coisas, vai ficar mais fácil. E é sobre isso que Kardec trata. Por isso que o texto chama o ponto de vista. Ele vai falar disso, que a pessoa que entende que é um espírito imortal e que está passando pela Terra como uma escola, com seus aprendizados, com as suas lições, as experiências ficam menos amargas, menos dolorosas, porque elas começam a ganhar um novo sentido, um novo significado. Elas ficam mais leves, ficam mais amenas. Porque é apavorante para quem não acredita na vida após a morte, para quem não acredita na vida imortal, que é um ser imortal, as experiências carnais são desesperadoras. Porque não existe amanhã. Não existe amanhã. Se ele morrer, morreu. Se a vida dele for muito ruim, é aquilo ali que ele tem. Ele não tem mais nada. Daí surge o desespero, a revolta, a tendência a ações criminosas. Eu sou pobre, miserável. Não consigo, não tenho mecanismos para superar a minha pobreza. Apesar de tudo que eu faça. Então entra um processo de desespero. Eu caio onde? Eu caio na criminalidade. Eu tenho deficiência física. E eu acredito, então, que é só isso que é minha vida. Minha vida se reduz a esse momento e eu só tenho essa deficiência física para lidar. É o que eu sou. Isso gera desespero. Aquela pessoa que eu tanto amo partiu. Mas a vida acaba. Então eu fico desesperado. Desesperado. E quando você entende que você é um espírito imortal, você começa a perceber que não, que essas experiências são desagradáveis, são ruins, mas elas passam. Elas passam. Elas passam. Elas são transitórias, elas são temporárias. Isso já deixa a vida mais leve. Já deixa a vida mais leve. E também, ao mesmo tempo, te faz começar a prestar atenção no porquê aquilo está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Por que a vida me levou nessa direção? Porque todos nós aqui somos monoteístas. Todos nós acreditamos em um Deus único, bom e onipotente e inteligente. Um Deus supremo. Logo, se eu estou na condição que eu estou, Ele permitiu. Ele autorizou. Ele deixou. Todos nós partimos do pressuposto de que Ele entende que aquilo aconteceu. Nada acontece sem autorização de Deus. Nada. Isso começa a nos fazer refletir, então, que tem um objetivo. E aí entra o autoconhecimento. Para eu entender por que aquilo acontece comigo. E entra, então, a fala de João no sentido de não nos deixarmos abater pelas dificuldades do caminho. Não nos deixarmos abater e, mais que isso, buscarmos entender por que isso acontece. É que nem na academia, fazer exercício. Dói. Você vai malhar, dói. Seu músculo dói. Você cansa, você sua. Dependendo do dia que você tem vontade de morrer. Mas você está fazendo isso com um objetivo. Você quer ter saúde, você quer ficar bonitão, você quer perder peso. Você tem uma série de objetivos. E os objetivos compensam a dor. É sobre isso que João está falando. Sobre você transcender a dor e o sofrimento compreendendo o ganho. Qual o ganho? Qual o ganho desse processo? Qual o aprendizado inerente desse processo? Porque se eu consigo captar esse aprendizado, isso é uma busca de cada dia, constante, a vida fica mais leve. Porque eu entro no ponto de vista do Kardec. Eu começo a olhar para a vida com um olhar de espírito imortal. Com um olhar de aprendiz. Eu começo a tentar entender o que Deus espera de mim. E tento atender. É por isso que Paulo sabia por que ele tinha que ir embora. O Paulo entendeu que a função dele é ser um divulgador.
Ele é um divulgador. Se está divulgado, está cumprida a função. Se está divulgado, está cumprido. Só que é diferente para nós, porque isso também, se a gente ler esse texto muito rápido, a gente pode ser seduzido por uma ideia também de abandonar trabalhos, né? Nossa, esse trabalho tá andando bem sem mim, então vamos embora. E não é assim. Depende. O Paulo é um divulgador. O de Tarso, né? O do Carmo, não sei. O do Carmo, pelo menos, é um tocador de viola aí, músico, artista. É E viola, não. aí que entra muito a questão do autoconhecimento. Para eu entender exatamente qual que é a minha função. É muito, usando o paralelo da música, eu tenho o meu instrumento, cada um aqui é um instrumento, e a vida é como se fosse uma orquestra, ou uma banda. E a banda, a orquestra, ela tem um tom. A música está seguindo um tom, está seguindo um ritmo, está seguindo uma cadência. E eu prestar atenção e entender qual que é a minha parte nessa música. Eu vou ajudar na melodia, eu vou fazer um solo, eu vou fazer um acompanhamento, eu vou digitar o ritmo, claro, tipo como a bateria faz na banda. Qual que é a minha função? Para isso entra o autoconhecimento que o Paulo falou antes. E aqui entra a questão do João, que é como se fosse um segundo passo. O Paulo está falando autoconhecimento, como se fosse um primeiro passo. E o João está falando do segundo passo, que é o que a gente está falando mais cedo da quarentena. Tem um monte de gente desesperada. Tem um monte de gente em depressão. Tem um monte de gente infeliz na quarentena. Mas a Larissa colocou bem, ela está aproveitando o melhor que ela pode, ela está se aproveitando da quarentena. Está usando o tempo livre ali, preenchendo de uma forma bacana, ela está feliz na quarentena. Triste, em oração por quem está mal, mas está passando bem. Isso é o que deveríamos fazer em tudo na nossa vida. É fácil? Não. Não. Mas o correto é que em tudo na nossa vida, nós aprendêssemos a extrair e fazer o melhor. É o que o João está falando. Você transcender os incômodos do caminho, e prestar atenção no que você pode fazer e no que você pode ganhar com esse processo. Essa que é a finalidade da reencarnação. Esse é o segundo passo. Há um ponto que tem um versículo do Paulo, não sei qual carta, que ele diz: a tudo dai graças. A tudo dai graças. Por isso, ele entendeu isso. E é o que o João está falando para ele. A tudo dai graças. Pegar o que está acontecendo na vida e extrair o melhor. Fazer o melhor diante das circunstâncias. Vou falar aí, gente, desculpa, tô falando demais. Nico, você falando... deixa eu colocar meu vídeo aqui. Larissa de Patos. Para entrar no clima. Tava a Érica. Mas eu falando assim... como, assim, na minha cabeça, né? Veio muito pensamento. Eu super me inspirando em Paulo na quarentena. Porque eu tô tentando fazer atividade física e eu tenho muito problema com dor, né? Eu sou muito fraca, assim, eu sinto dor, falo, nossa, tá doendo, ai, não sei o quê, nossa, tô com roxo, aperto o roxo, eu quase morro. E aí eu comecei a pensar assim, eu tava conversando com um amigo, e aí que ele falou pra mim, aí eu falei assim, não, Nádia, você tem que mudar a chavinha na sua cabeça. Quando você tá sentindo a dor, ela, na verdade, ela é só o caminho para você chegar naquele lugar que você quer. Que você quer ser saudável, você quer sair do sedentarismo e quer ter o corpo daquele jeito. Então, tipo assim, se durante aquele momento você está sentindo dor, né, que tá ali, sei o quê, você mira naquilo que você quer, você não vai esquecer daquela dor. Então, eu fiquei pensando, gente, foi isso que Paulo fazia, né? Ele tá ali, mas ele tá mirando Pedro quando estava indo quando ele estava indo no caminho da morte, né? Ele estava pensando no, nossa, e o trabalho, como é que vai ficar? Claro que eu estou aqui pensando na atividade física, nossa, quem sou eu, né? Olha o que eu estou pensando. Mas é mais ou menos isso, né? Se a gente foca no que a gente quer, não, eu quero isso porque no fim eu quero me transformar numa pessoa melhor, então eu tenho que aguentar isso com paciência, né? E a gente parar de pensar só no que a gente está sentindo agora, então seria eu estou morrendo, mas eu estou dando o meu último
última força ali naquele exercício. Mas aí eu penso assim, não, eu tô fazendo isso porque eu quero aquilo. E no outro dia, quando eu acordo um bagaço, sentindo dor, eu falo assim, nossa, ainda bem que eu tô sentindo dor, porque quer dizer que eu consegui fazer o exercício e deu certo. Claro que é uma dor saudável, né? Não é aquela dor que eu tô me Por favor. matando. É. Mas sabe, eu acho assim, nesse sentido, isso pra tudo, né? Igual você falou, na faculdade, na escola, eu quero aprender alguma coisa. Nossa, é chato ter que ficar estudando aquilo ou lendo aquilo, não sei o quê. Não, mas o que que eu quero? Ah, porque isso vai me trazer tal coisa que eu quero. Então, a gente focar ali na frente, né? Então, se meu projeto é ser mais paciente, ou, sei lá, eu quero ajudar as pessoas, mas eu quero ajudar da minha casa, né? Eu não quero, se bem que hoje agora na quarentena é só de casa. Mas, tipo assim, se eu fizer campanha do quilo no sol, eu não quero, porque eu não quero pegar sol, porque o sol queima a minha pele. Não pensa nisso, pensa que você está ajudando alguém, ou que você está se ajudando, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, claro que você está colocando uma visão de a gente pensar que existem outras vidas, que isso é nada perto de tudo, mas às vezes nas pequenas ações a gente consegue, né, traçar metas. E aí fala, não, gente, a quarentena é só uma fase, daqui a poucos meses vai estar todo mundo normal reclamando de estar na correria, ter que sair e não poder ficar em casa. Então vamos aproveitar agora o que a gente pode fazer, e daqui a, sei lá, 6 meses está todo mundo né, na mesma loucura. Isso é É claro cultural, que já viu? A gente tá sempre reclamando. Se tá quente, nossa, que calorão. Tá frio, nossa, que frio. A gente tem muito pouco esse hábito da gratidão, de usar bem o tempo que a gente tem, os valores, os recursos que a gente tem. Ontem tava todo mundo reclamando que tinha que ir para a faculdade. Agora tá todo mundo reclamando que tá com saudade da faculdade. eu acho que é a chavinha que a gente tem que mudar. Isso, assim, a forma tem que mudar dentro de você. Não tem como. Não tem como você querer que aconteça diferente. É você Eu que tem ando, que ser diferente. eu ando falando muito, eu tava numa live com um colega meu esse dia pra trás, né? Que foi até proposta de um professor aí da faculdade ia fazer uma live com alguns profissionais de saúde. E aí ele me chamou. E aí eu falei justamente disso, sabe? De que as pessoas antes da quarentena, antes do isolamento, ficavam reclamando que não tinham tempo para arrumar a casa, né? Que a casa vivia bagunçada, que não tinha tempo para ler, não tinha tempo para colocar as séries em dias. E eu falei assim, poxa, agora vocês têm tempo, né? De De sobra. realmente limpar. Tem tempo de sobra para aqueles que podem, claro, né? Parcela, né? Uma parcela da população não pode, mas para aqueles que podem, aproveitar limpar o quintal, porque tá cheio de dengue, né? Não é só uma pandemia a gente está vivendo, a gente está numa endemia da dengue, que também está crescendo. Aproveita para ler, aproveita para pôr as séries. Então, agora vocês realmente podem fazer tudo aquilo que vocês ficam reclamando que não pode fazer. E agora vocês estão reclamando que não pode fazer aquilo que vocês faziam antes. Então, é o que você falou, né? Mudar a chave desse pensamento, né? É muito automático isso que a gente pensa. E aí a gente vê, nossa, vê na internet, vê no Instagram que a Larissa tá conseguindo fazer tudo, tá conseguindo ser super produtiva. E aí eu acho que eu tenho que ser produtiva igual a da Larissa. E não é, eu tenho que ser produtiva aquilo que é para mim, que serve somente para mim. Sempre lembrando que o que a gente vê no Instagram não é real, né? É um acompanhamento de massa. Então, todo mundo fazer, então, para me se sentir pertencido àquele grupo, eu acabo fazendo igual. Mas isso E também é não é desse manifestação de jeito, né? orgulho. Porque pensa, Oi? isso é manifestação de orgulho também. Sim. Porque a gente é tão arrogante e tão egoísta que, por exemplo, se você vê que alguém tem uma coisa que você não tem, ao invés de você se regozijar, pensar, nossa, a pessoa tem isso, que bacana. Se eu tivesse isso, eu também seria muito feliz. Então, que bom. Não, você pensa, que droga, aquela pessoa tem aquele carro e eu não. Aquela pessoa está naquele lugar e eu não. Aquela pessoa passou naquilo e eu não. É um pensamento medíocre que todos nós temos. É por isso que a gente fica infeliz no Instagram. Você olha e A você fica, nossa, frustração, que monte de gente bonita em lugar bonito. Em vez de pensar, nossa, que bacana para essas pessoas. Não, você fica, mas eu não tenho. Então, logo, o mundo é uma droga. Isso é uma coisa, é muito um espírito medíocre que o ser humano tem. Uhum. E a outra Eu questão sempre, também é você falar, nossa, a Larissa tendo um super... Não, vou parar de usar a Larissa que ela tá se achando já. Você vê que até entrou comentando e tá se achando.
o Paulo tá super foda, o Paulo toca violão pra caramba. E aí eu fico, nossa, que droga, eu nem vou ver mais o Paulo tocar porque eu tô com raiva, porque é só ele que toca. Isso é um pensamento medíocre. É muito mais bacana ter com a Larissa, ela tá se achando, mas eu vou ter que fazer que eu gostei. Que ela falou, olha, o Pedro agiu assim quando ele foi caminhar pra cruz. O Paulo faz isso. Eu uso isso pra malhar. O Uhum. martírio da vida do Paulo virou dica de malhação pra Larissa. É o coach, Paulo. Mas essa é a Coitada de ideia. eu, porque eu tô pequena. O Mas Paulo, a gente só usa eu os vou morrer, exemplos mas tudo dos bem, que a outros. Larissa vai ficar fitness. Ah, vale É, a pena. isso. Mas é isso, é utilizar o que o outro consegue fazer como motor pra gente. E como Nossa, a modelo. pessoa tem isso, a pessoa tem um super carro. Nossa, que droga, eu não tenho. Não, mas o que eu É. posso fazer? Porque eu tenho um carro também. Eu tô Como ele fazendo o meu. conseguiu? Como que ele conseguiu? Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar. A gente tá muito Né? parte. Então E a é gente isso. tem que É pensar, né? Qual que é o tipo caminho? isso, é tipo a utopia, né? Ela serve pra gente fazer, pra nos fazer caminhar. Mas não é caminhar igual ao outro, né? É caminhar como o outro, adquirir recursos para também conseguir aquilo que a gente deseja. E que não é pecado nenhum a gente desejar, né? Isso não é pecado. Mas é adquirir forma do que é o meu desejo, que entra o autoconhecimento, né, de que é realmente que eu desejo, que é que eu quero e quais são os meios que eu posso fazer para adquirir aquilo ali. A frustração vem quando eu estou batalhando para ter exatamente, para tocar violão exatamente igual ao Paulo, né? Também mudar um pouquinho o exemplo, para tocar exatamente igual ao Paulo, sendo que eu não sou boa no violão. Talvez eu seja boa no piano, talvez eu seja boa no violoncelo. Né? Então, a frustração vem quando a gente quer fazer algo que é do outro ali. É isso. E é muito importante isso que a gente está falando, porque é o que o João faz. O João fala, não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Porque o Cristo é o modelo. E não adianta. Todo mundo na Terra sofre. Até o Neymar. Nossa, até aquela blogueirinha que só tira foto em lugar top, até ela. Todo mundo. Todo mundo tem problemas. Todo mundo da Terra tem algum drama. Todo mundo. E é importante a gente olhar para esses dramas, porque foi onde Jesus trabalhou. Foi onde Jesus trabalhou. Foi lá que ele trabalhou. Foi ali que surgiram os... É lá que ele trabalhou, nos sofrimentos. Porque é lá que as pessoas se revelam. É lá que as pessoas se moldam. Enquanto as coisas estão lindas, tá todo mundo bem. Nossa, tem dinheiro, tem saúde, tem beleza, tem diversão, tem alegria. Tá tudo lindo. O problema são quando as coisas apertam. É aí que a gente conhece de verdade as próprias forças. É diante do abismo que a gente se revela. Enquanto as coisas estão lindas, estão bonitas, estão confortáveis, é muito fácil. É por isso que, para entender Jesus, a gente tem que sofrer. A gente só entende Jesus quando a gente sofre. Tem muita coisa do Evangelho que a gente só vai entender com lágrimas. Muitas coisas. Principalmente porque os ensinamentos de Jesus, eles são como tocar violão ou como andar de bicicleta. São ensinamentos práticos. Não é só uma coisa para fazer recitar decorado. É uma coisa para você viver. Você lê uma passagem de Jesus é uma coisa. Leu, pensou, achou bonitinho, viu alguém comentando, viu uma palestra do Simão Pedro comentando, falou, nossa, top. Mas é na hora que você vai viver aquela experiência, é que você vai sentir aquilo. É aí que você entende a grandeza de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu já passei por certos sofrimentos da minha vida que eu olhei assim, por trás da dor, é como se eu visse Jesus lá atrás, me olhando. Tipo assim, entendeu agora? Eu passei muito por isso. Coisas que eu lia e ficava assim,
Massa, bacana. E é depois que você passa por certas experiências que vem e você fala, nossa, tem palavras de Jesus que a gente lê assim e fala, nossa, bacana. Mas é depois que você passa que você sente a grandeza. É como se você atravessasse um corredor, uma ponte imensa. Tipo aquelas pontes de filme que você está atravessando e tem uns arqueiros e um dragão voando por cima. E depois que você atravessa tudo, é que você vê Jesus do outro lado. Você fica, nossa, ele já estava aqui. Porque são coisas para serem vividas na prática. E o João capta bem o espírito disso quando ele coloca isso. Jesus como modelo. Mas eu só vou entender Jesus como modelo quando eu me entendo no ponto que eu estou. No plano que eu estou. E cada um aqui conhece as suas próprias coisas. As tentações que é submetido, os dramas, as dores, as limitações, aquilo que você quer e não consegue, aquilo que você não quer e não para de acontecer. Cada um aqui sabe onde estão os seus dramas. E é lá que você dialoga com Jesus. Porque é lá que estão as questões que você veio para aprimorar, para resolver. Ninguém veio a passeio. Todo mundo reencarnou com uma meta de transformação, que está exatamente no contexto que você está. Em cada uma é de um jeito. Uns é uma tentação, uma fraqueza que tem que ser combatida. Em outros é uma dor, uma superação, um drama familiar. Cada um dialoga com a própria dor o tempo todo. E quando você tem a compreensão que Deus é bom, que Ele te colocou num contexto para trabalhar aquilo, que você é um espírito mortal, então, independente das circunstâncias, você não vai acabar. A vida no máximo muda, mas ela não acaba. É aí que você começa a entender a grandeza do Cristo, a grandeza do Espiritismo. Que você começa a pensar, e aí, o que a vida quer me ensinar? O que me compete? É aí que entra. E a fala de João é tão profunda que Paulo, que é conhecido por falar muito, só diz, é verdade. É verdade. Ele não consegue nem acrescentar alguma informação a mais. Porque a profundidade de João foi muito grande. Ele captou toda a verdade do Paulo e ainda estabeleceu um passo a mais. Porque eu não sei vocês, eu tenho muita dificuldade nisso. Fala aí, Paulo, você desmutou o microfone, cara. Fale, Paulo. Eu tava testando, porque eu tô com um probleminha aqui que eu não tô conseguindo desmutar a tecla do espaço. Mas eu ia só falar, é verdade, é verdade. Sacanagem. Let's continue. Vamos continuar? Uai, onde que eu tinha parado? Lá embaixo, né? Vocês querem que eu continue? Aí, gente. Eu sou a favor do Paulo do Carmo continuar, para Paulo de Carmo continuar. Ah, parou aqui no... Deus abençoará os seus caminhos. Isso. Demorou-se ainda em Éfeso, movimentando os melhores empenhos a favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos, resolveu deixar a Jônia dentro do menor prazo possível. Estava, porém, profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas haviam cooperado no desmantelo de suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos, dirigiu-se para Troade, onde se demorou alguns dias, edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, acentuava-se cada vez mais. As preocupações
enervaram-no, as preocupações enervaram-no. Experimentava no íntimo profunda desolação, que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecera a ternura dos irmãos de Filipes, deliberou, então, procurar ali um abrigo, ansioso de repousar alguns momentos. O apóstolo foi acolhido com inequívocas provas de carinho e consideração. As crianças da instituição desdobraram-se em demonstrações de afetuosa ternura. Outra agradável surpresa ali o esperava. Lucas encontrava-se acidentalmente na cidade e foi abraçá-lo. Esse encontro reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com seu amigo, o médico alarmou-se. Paulo pareceu-lhe extremamente debilitado, triste, não obstante a fé inabalável que lhe nutria o coração e transbordava os lábios. Explicou que estivera doente, que muito sofrera nas últimas pregações de Éfeso, que estava sozinho em Filipos. Depois do regresso de alguns amigos que o haviam acompanhado, que os colaboradores mais fiéis haviam partido para Corinto, onde o aguardavam. Continua? Eu acho bom dar uma comentada nessa parte também. O João falou uma coisa que eu acho muito bacana no parágrafo anterior. Ele fala, além do mais, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Ele fala muito disso, que o Paulo sentiu, que é um certo desânimo. Isso acontece. É por causa disso que o João falou o que falou para Paulo. O Paulo deixou claro que ele entendia a proposta, intelectualmente. Intelectualmente. A mente dele entendia a proposta. Agora, o coração não. Não totalmente. Porque uma coisa é você conhecer uma informação. Outra coisa é você fazer. Outra coisa é você fazer. A Larissa é o rosto do Nipan. Ela é super natural à frente das câmeras. Ela sabe onde que ela posiciona, como que ela fala, ela sabe a pauta, se organizar e falar. Ela pode virar para qualquer um de nós aqui e explicar, fazer um manual. A gente não vai saltar na frente da câmera e fazer igual. A Sara sabe atender os pacientes dela, de uma forma única, que é dela. Ela pode fazer um manual para nós e mandar a gente ir lá e fazer. A gente não vai fazer igual. A gente não vai conseguir. Porque entre o conhecimento e a sabedoria existe um processo de interiorização. O Paulo entendia a proposta. Ele entendia a proposta. Só que uma coisa é entender a proposta. Outra coisa é vivenciar essa proposta na plenitude. Qual foi o efeito disso? O Paulo caiu em desânimo. A dor foi tão profunda que, por mais que ele a entendesse, ele caiu em desânimo. Ou, falando em termos psíquico-espirituais, no campo da medicina espiritual, ele se desnutriu. Ele se desnutriu. Ele caiu em desnutrição. Ele seria como um atleta que tem que fazer uma prova e não se alimentou o suficiente. E aí que entra bonito a dica do Emmanuel. Como que o Paulo se nutriu? Ele buscou corações que o amavam. Foi a Filipes, encontrou o Lucas. E aí, Lucão? E aí, mano, Paulo Starce, é nóis. Se encontraram. Isso foi um legítimo ato de nutrição espiritual. E é muito importante o Emmanuel frisar isso. É muito bacana, é muito importante. Porque já não é fácil a gente identificar qual que é a nossa proposta. Já não é algo fácil. É um ato de humildade imensa. Exige um nível de autoconhecimento absurdo.
Já não é uma coisa fácil. E lembrando que a gente está aqui justamente para trabalhar coisas que nós não temos. A gente está na Terra, o orgulhoso para trabalhar a humildade, o egoísta para trabalhar a caridade, o vaidoso para trabalhar a humildade também. Não sei qual é o contrário de vaidade. Acho que é humildade também. A gente está vindo à Terra para trabalhar conceitos que nós não temos. Então é lógico que nós vamos ter dificuldade. E é lógico que nós vamos passar por processos de desnutrição espiritual. De desnutrição espiritual. Uma pessoa que tem uma grande energia sexual, reencarnações e reencarnações se comprometendo em processos complexos de relacionamento. Aí ele vem nessa encarnação para trabalhar vamos dizer assim, a frugalidade sexual. Você é uma pessoa comportada. Você é uma pessoa monogâmica e tal. É lógico que ele vai ter dificuldade. Ou passar por um processo de afastamento afetivo. Vai ficar muito tempo sozinho. Ou vai ter que passar por uma família que não vai entendê-lo. Um processo de solidão afetiva. É lógico que ele vai ter dificuldade. Ou uma pessoa muito intelectual. Ela vai reencarnar... E ela vai reencarnar num contexto que ela não pode usar a intelectualidade. Veio numa condição que ela vai ter um trabalho mais físico, mais pesado, um serviço mais simples. Ela não vai ter liberdade para exercer a intelectualidade. Porque ela tem que trabalhar outro conjunto de valores. Em todos esses casos, alguns exemplos, todos nós passamos por algum nível desse processo, nós vamos passar por desnutrição espiritual. Todos nós vamos. Todos nós vamos. De acordo com o livro Renúncia, o mentor da protagonista, Alcione, o Antênio, vai dizer que até Jesus passou por esse processo. Até Jesus sentiu desnutrição afetiva, desnutrição espiritual. Ele diz que nem o mestre se furtou, que essa é a maior dor de todos os espíritos, incluindo os espíritos superiores, mensageiros e missionários. Todos nós passamos por processos de desnutrição espiritual. E é aí que entra o que a Sarinha colocou no chat e que o Emmanuel colocou aqui. Que é a busca por corações que nos amam, que nos compreendam. No livro Nosso Lar, a dona Laura fala disso. Ela fala, olha, o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, não é uma recomendação meramente moral. É uma recomendação de nutrição espiritual. É uma recomendação de saúde. É uma questão de saúde pública, vamos dizer assim. É uma recomendação de Jesus para que houvesse saúde psíquica entre as pessoas. Então é bacana frisar isso. Um gigante como Paulo, um gigante do nível de Paulo, precisou de buscar nutrição espiritual. Ele precisou de buscar consolo e aconchego em Filipes, com Lucas. Que nós tenhamos igualmente essa busca, de sabermos nos nutrir espiritualmente durante os nossos processos na Terra. E aí, Sarinha, Paulo, Larissa, Gods, vocês estão nutridos espiritualmente? Eu estou me nutrindo agora. Acho que quando a gente tem pessoas, né? Nós somos seres de relacionamento, né? A gente não consegue viver sem as pessoas. A gente precisa do outro para sobreviver, né? Nós somos, se vocês estiverem escutando cachorro, é o meu vizinho que tem um cachorro que late demais. Mas, assim, falando de um ponto de vista psicológico, né? Nós somos um dos seres do reino animal que a gente precisa por um bom tempo que o outro nos nutre, né? Que o outro cuide de nós até a gente conseguir fazer as nossas coisas melhor, assim, não sozinho, né? Mas com uma certa independência, com uma certa autonomia. Mas que o que nos diferencia muito
dos outros é essa capacidade de desenvolver esse tipo de relacionamento, que é a afetividade. Né? Então, quando a gente se deixa se afetar pelo outro, né, se deixa, né, realmente viver o mandamento, né, do amar ao próximo, né, de conviver dessa forma, fica mais fácil para a gente passar por todo tipo de tribulação. E o ser humano, quando ele fica muito tempo sozinho, realmente ele desencarna, né? A gente pode ver várias pessoas que, de repente, eram super saudáveis, né? Fisicamente, emocionalmente, e, de repente, ficam sozinhos e que começam a desenvolver uma série de doenças, né? Os pais aí têm até um nome de uma síndrome, né? Que é a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos todos saem de casa e os pais se veem sozinhos dentro de casa, que aí eles ficam muito tempo sozinhos, né? Começa a cultivar essa solidão. E isso é muito prejudicial à saúde. Então, quando eu falei, né, que a gente é sempre possível, né, achar que as pessoas que nos ajudam no caminho, eu falo dessa parte psicológica, emocional. Do tanto que é importante a gente saber se relacionar com os outros e de viver com outras pessoas. Que a gente precisa do outro para aprender. E que o outro também, e que a gente possa permitir que o outro aprenda com a gente. Né? Igual o Nix falou, né? Quando viu ali o Lucas, né? E o Paulo se cumprimentando, acredito que pro Paulo, ele foi se nutrindo novamente com essa afetividade, com esse carinho, né? E que dá um ânimo maior, né? Assim, quando pessoas que estão em hospitais, ficam lá muito tempo sozinhas e que tem algum tipo de visita, você chega lá e fala assim, oi, como que você tá? Semblante muda na hora. Que é isso, né? Você está se nutrindo emocionalmente. Você está se nutrindo de amor, seja o sentimento positivo que for. Enfim, é isso. Tá vendo? Meus estudos estão fazendo valer a pena as minhas lives de É isso, hein? estudos. Sarinha, blogueirinha já, hein? Super aproveitando o tempo, a Sarinha. Ué. Deixa eu só falar uma coisinha, o papai também quer falar. Você falando isso, Sarinha, e o Nicolas também, são tantas coisas, assim, são tantos motivos para a gente cultivar amizades e pessoas próximas de nós, né? Porque, primeiro que se for momentos felizes, a gente vai querer compartilhar. Porque quando a gente conquista uma coisa, não pode falar com ninguém, é muito ruim, né? Você quer também deixar que a pessoa se alegre com aquilo também, né, que você conquistou. Se você está diante de uma dificuldade, sei lá, você tropeçou, caiu, você não vai ter ninguém para te segurar se você se isolar. Você vai ter ninguém para te segurar ou te ajudar a sair daquele buraco, né? E também tem a questão do aprendizado, né? Que a gente precisa do outro para a gente trabalhar as nossas dificuldades. Então, assim, não faz sentido, até porque a dificuldade que você tem pode ser a qualidade da outra pessoa, né? Então, a vida, a gente só consegue vencer na vida se a gente conseguir olhar para todos esses lados. Isso serve para tudo, né? Até no trabalho, uma equipe, né? Então, mesmo que você, sei lá, as duas pessoas querem a mesma coisa, mas uma pessoa olha de uma ótica mais técnica, outra pessoa tem uma ótica mais sensível, olha mais para o lado, sei lá, da arte, a outra pessoa consegue, né, tem uma facilidade maior de comunicar. Então, assim, não faz sentido a gente querer fazer as coisas sozinho. A gente pode até conseguir alguma coisa. A gente pode até conseguir mais rápido se for sozinho, ninguém te atrapalhando. Mas ao longo prazo, você não consegue. O negócio, do mesmo jeito que vai, cai de uma vez. Então, assim, claro que existem processos que você só consegue fazer sozinho. O autoconhecimento, não adianta ninguém chegar para você, você que tem que se conhecer. O sofrimento, cada um passa o sofrimento sozinho, né? Cada um vai ter aquela experiência sozinho, no sentido de a dor vai te afetar. Às vezes não vai afetar os seus amigos, né? Mas os seus amigos vão estar lá para te ajudar. Eles não vão saber exatamente o que você está sentindo, porque aquela dor é só sua, que é aquela coisa que Cristo fala, né? Cada um carrega a sua cruz. Mas você tem aquelas pessoas ali que podem te apoiar. Claro que às vezes a gente se sente sozinho, né? Naquela hora que a gente mais precisa, mas isso é importante da gente ter pessoas que a gente realmente cultiva um laço verdadeiro de amizade,
um laço verdadeiro de amor, né? Enfim, são várias vertentes, são vários motivos para a gente querer viver em sociedade. Ter uma rede, ter uma rede de apoio, né, para esses momentos, principalmente esse momento de isolamento que a gente está vivendo, é ter uma rede de apoio que possa te auxiliar nesses momentos importantes, né, de tristeza, de alegria, é quase, né, aquela fala do casamento lá. E até os momentos que você realmente está sozinho, que você passa sozinho, também é importante. Para a gente pensar, o que esse momento de solidão, eu estou sentindo, me sentindo sozinho? O que isso também quer me trazer? E para a gente também valorizar pessoas que a gente tem por perto, ou lógico, né? Porque agora é tudo pela tela do celular, pela tela do computador, né? Mas valorizar esses momentos que eu tenho com as outras pessoas. Ambas as partes, né? Do ter uma boa rede de apoio ou estar sozinho em algum momento tem as suas não é vantagens, né? Mas tem os seus aprendizados, né? Até como você mesmo falou, né? A dor, ela é sozinha, mas quando eu compartilho um pouco, dou um pouco de vazão a essa dor com outras pessoas que podem sentir um pouco como eu, facilita esse processo do estar sozinho. Fica bem mais fácil, assim. É bem mais fácil. Por isso que as pessoas, assim, que, imagina, né? Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela é solteira. E aí ela tá sozinha, isolada em BH, no apartamento. E ela tá enlouquecendo, porque ela, apesar dela viver sozinha, ela sempre saía, né, e tal. Então, assim, às vezes pode ser meio enlouquecedor, por isso que eu entendo, ou não é que eu entendo, né? Não sei se eu entendo, não sei até que ponto eu tenho empatia, é difícil entender porque eu não tenho essa experiência. Aqui em casa eu tô sempre rodeada de 1 milhão de pessoas. Então é até difícil, eu acho que eu não consigo dimensionar como é ficar completamente sozinha, porque ela tá se sentindo completamente sozinha, e isso tá fazendo ela ficar surtada, né? Então, também tem essa questão, por isso que muita gente tá desesperada, porque ao mesmo tempo tem gente que tem problema de conviver com a família, tem gente que tá mesmo, sim, porque ela é do grupo de risco e aí que ela faz questão de se isolar, né? Ela tá desesperada. É um dos motivos pelos quais eu voltei a alguns atendimentos presenciais. São pessoas que estão sozinhas e isso está sendo enlouquecedor e eu falei assim, não, então vem para a clínica, mas estou atendendo com todo cuidado, né? Passa o gelzinho, coloca máscara, né? Então, com todo um cuidado. Mas é o momento que essas pessoas têm, 50 minutos uma vez por semana, para sair um pouquinho dessa bolha que o isolamento faz as pessoas sentirem. Então, é bem complicado, sabe? Essas situações, assim, que a gente vivencia, né? Um lado é bom para algum grupo de pessoas, para as outras pessoas, né? Então, a empatia, acho que nesse momento é muito válida. Né? Embora eu já tenha saturado um pouquinho dessa palavra, porque ficou muito... As pessoas estão distorcendo muito o que seja realmente a empatia, mas ela é muito válida nesses momentos, assim. Não, por isso até que eu falei que eu não sei até que ponto eu posso falar que eu tenho. Porque, né, às vezes eu tô falando assim, nossa, eu tenho empatia, mas na verdade eu não sei o que a pessoa tá sentindo, não sei se eu consigo me colocar no lugar dela. Mas até uma coisa assim, o que eu posso fazer, né? Eu até falei pro pessoal aqui de casa, vamos fazer uma chamada de vídeo, né, para todo mundo se ver, pelo menos, a gente conversa com ela, sei lá, durante 40 minutos, não é uma sessão de terapia, mas ela pelo menos não se sente tão sozinha, né? A gente tem que ver soluções do que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Porque não é muita coisa. Uma dica que eu tô dando para algumas pessoas é fazer um jantar, sabe? Assim, mesmo virtual. Tipo, põe o computadorzinho ali, põe a telinha do celular, a outra pessoa tá comendo do outro lado, eu também tô comendo daqui. Ah, mas aí eu já não gostei, não. Eu não gostei, não. Vai que, sei lá, eu tô comendo um miojo e de lá está comendo uma lasanha. Eu vou ficar muito revoltado. Mas é combina o cardápio, né? Tipo assim. Noite das massas. Cada um vai fazer, sei lá. Mas aí que é um negócio, é noite das massas. Aí eu chego com miojo na humildade e a outra pessoa faz uma lasanha.
Eu vou ficar muito Ah, revoltado, velho. de Outra coisa, capricho. e se eu fizer uma lasanha de cá e eu sei que a lasanha de lá é muito melhor porque eu sei quem que fez, entendeu? Ai, Ninguém vai saber que é Nicolas, melhor, Nicolas. Ninguém vai saber. mas Não, é os muito meus amigos fácil. falaram assim, não, a gente veste só uma não mostrar roupa o de menu, sair. né? Então, a gente veste uma roupa de sair como se fosse sair, a gente arruma pra festa, liga a câmera, coloca Vai uma jantar. música e pronto, a gente tá Vai na jantar. festa, é isso. Algumas Aí já pessoas, né, fica embora massa. as Tem um lives eram para aplicativo ser que chama House Party. as lives de música era pra ser isso, né? Cada um na sua casa, e aí você se arruma e cada um fica na sua casa. Essa era a intenção, né? De fazer as lives de música. Então, a gente é ser de invenção, gente. O ser humano ele tem uma criatividade imensa. Então, e até nesses momentos é possível, né? A gente inventar alguma coisa, principalmente para estar próximo das outras pessoas. A internet, ela permite isso, que você invente uma forma de estar com outras pessoas, apesar de, né? Então, apesar do isolamento, a gente não está sozinho. Pelo contrário, né? Cada vez mais a gente está criando uma rede aí de apoio que seja possível. E é o que permite a gente estar aqui, né? Hoje, se encontrando para fazer nossos grupos. Exatamente. É para isso. E assim, Se for pensa na época da gripe espanhola, né? De 100 anos atrás, que não tinha e a isso. internet é bacana porque ela te conecta onde você quer, né? Às vezes, presencialmente, você não vai ter uma gama de locais que você se identifica. Mas com a internet, não. Com a internet, você vai entrar na live que você quer. Ah, eu tô com uma dor de corno e quero ver Marília Mendonça, Bruno e Marrone, Jorge Mateus. Quero chorar minha ex no Jorge Mateus. Beleza. Ah, não, eu quero ficar loucão e ver Pearl Jam. Beleza. Ou então até fora de live. Não, senta no YouTube e vê o que você quer. Perdi a sofrência do rock. Vai escutar Black lá, você vai chorar até as ex das Nossa. outras reencarnações. Fala, nossa, Ai, eu tinha aquela esposa na Índia. Um lance psicodélico. Mas assim, a internet pra mim é muito como a lei de pensamento. Você vai ver o que você quer. Você pode ver qualquer palestra. Você pode agora abrir uma palestra de Harvard sobre mecânica quântica diante da perspectiva da teoria da relatividade. Ou você pode ir no Condzilla escutar o novo lançamento do MC Kevin. Você vai onde você quer e faz o que você quer. Você liga onde você quer. É muito poderoso. Na verdade, se eu para pra pensar, a internet é muito poderosa nesse nível, nesse ponto. E as novas formas de se conectar, né? É o que a gente tem para hoje, né? E Pode que ser é que amanhã muito, né? seja E que e é que é muito. muito, né? E amanhã já vai ter uma nova invenção que, né? Que a pessoa já vai poder estar aqui num 4D, num 6D, alguma coisa do tipo que já tem também. Ainda não é acessível, mas que já tem esse tipo de interação. Mas cada vez a gente vai inventando novas formas de se relacionar. Um dia a gente tá aqui uns espíritos superiores, volitando para ir nos lugares. Vai demorar um pouquinho, eu sei. Ai, é isso. Mas foi bacana, né? A fala do João é muito bacana. Uhum. Tentar olhar além da dor. E quando você cansar de olhar além da dor, lembra que tem gente do seu lado para te nutrir com amor. É isso, pessoal. Deu nossa hora. Se vocês quiserem continuar, é só nós fazer a prece para nós dispensar a equipe de espíritos amigos, né? Que eles devem ter com certeza outras coisas. Mas assim, Se tem mais coisa para fazer, você tem que estudar mentor, mais. se você quiser ficar aqui em casa também, fica à vontade, o tempo que você quiser. E aí, quem vai fazer oração para nós? Eu achei que ser o God's Clayton, que chegou atrasado, depois do Paulo ainda.
O eu de cabelo branco. O Belo, do grupo. Faz vocês aí. Tá, vou fazer. Vamos agradecer por mais esse dia de estudo, por mais essa semana, por todas essas oportunidades que estamos tendo, por esse aprendizado tão diferente do que estamos acostumados, tão atípico, capaz de trazer às nossas mentes reflexões que antes não tínhamos, situações que antes não vivíamos, e assim auxiliar para que possamos moldar nossa moral, nossa intelectualidade e nos evangelizar também. Gostaria de pedir para que vibremos em favor daqueles que não conseguem enxergar, daqueles que não conseguem ver o lado positivo, nos mantermos firmes como exemplo. Assim seja. Gratidão, pessoal. Muito feliz de estar com vocês. Lembrando que amanhã tem o estudo Boa Nova, 9h30 da noite. 9h30, 10h30. Tá muito bom. Tá muito bom. Teve pessoas que falaram que iam ir, deram o tomé na gente. Vamos tentar aí, que é muito bom, gente. Tá muito legal o estudo lá. Muito rico mesmo. Isso aí. Certinho? Certo. Captou, né, Lari? Não, eu falei, a gente tem o culto, né? Ah, tá, é mesmo. Vocês têm um culto no horário. Não tem como, a gente não conseguiu. Assim, a gente faz há muito tempo, a gente já tem um compromisso com a espiritualidade desse horário. A gente não definiu outro ainda e a gente não pensa Tem um em culto. mudar, sabe? Porque a gente faz de 9 até 10, 10h30, porque a gente faz não só a leitura do Evangelho, a gente também está estudando. Então, assim, imagino que tá ótimo o estudo, eu babo de vontade de participar, mas é porque coincidiu. Então, por mesmo enquanto, um culto. vai manter. Por enquanto, a gente vai manter o nosso culto. Não, melhor. Mas eu É mais agradeço importante. pelo convite. A gente tem que, né, manter aqui as vibrações do lar, porque muita gente, né? O culto é muito importante. Não é? Entre o culto e o estudo, o culto é mais importante. Eu não sei o que é mais importante, eu sei que os dois são muito bons. De todo jeito, a gente tá vibrando, né? Mas Isso. é uma coisa pro lar específica, então. Isso, por isso que eu acho que é mais importante. O culto, ele é uma manutenção da vibração do lar. Que o estudo não tem o mesmo alcance. É importante. Mas, pessoal, muito feliz de estar com vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchauzinho, com Deus. Bom fim de semana, feliz Páscoa para vocês. Obrigada Seja para uma vocês Páscoa de também. transformação nas nossas mentes, de mudança de chavinha. Tô esperando, viu, meu ovo de colher aqui em casa, viu? Também tô esperando, viu, gente? Pode ser um de cada um, ou se tiver muito apertado, vocês podem juntar todo mundo e me dar um maior, claro, né? Do que se fosse de cada. Tô esperando demais, Nicolas. Aí vocês combinam o sabor também, para não vir igual também, né? Que vai que vem mais que eu não gosto. Eu gosto de variedade, então vocês combinam para não repetir também, por favor. Tá bom? E se quiser comprar depois, porque agora tá caro, eu também não importo com isso. O importante é chegar, tá bom? Espere com fé, Nicolas.
Eu tô sentado, relaxa. Aproveita as camas aí atrás e deita um pouquinho também. Tá vendo? Porque só sentado cansa também. Eu me abstive. Eu não vou comer ovo de Páscoa, porque eu quero ser fitness. Então, Então, esse se você ano não tem ganhar, ovo de Lari, Páscoa se pra você mim. ganhar, pode mandar pra cá. Não, eu não vou ganhar. Se alguém me der, eu te dou, mas eu não vou ganhar. Já tá. Aqui, ó. Além do que você já vai me dar, claro. Também não quero receber só o resto. Aqui, meu ovo de Páscoa. Ih, olha, Nico, você já sabe com quem que você pode dividir. Sara, você sabe, né, Sara? Se eu não receber, você vai ter uma bela dor de barriga, né? Você sabe. Nossa, que horror! Deixa quieto, viu? Se eu tiver, já Tchau, sei gente, de com quem. Deus. Até Tchau. mais. Até semana que vem. Papai tá dando tchau aqui também. Ah, Tchau. o pai da Larissa. Tchau, Rogério. Tchau, Com Érico. Deus. Com Deus. Deus também. Tchau, Clayton. Clayton, Sara, Paulo, Tchau. Nicolas. Tchau, com Deus. Com Deus. Deus também.